Bom dia a todos. Vamos iniciar a 7ª aula da unidade 1, que está relacionada à modelagem de conversores estáticos, da disciplina de modelagem e controle de conversores. Então, nas aulas anteriores, nós temos focado nossos estudos na obtenção do modelo dinâmico de conversores estáticos e, mais especificamente, a gente analisou uma estratégia bastante conhecida para a obtenção desses modelos, que é o modelo médio, que é a abordagem em espaço de estados, e a partir dessa abordagem em espaço de estados, nós obtivemos um modelo médio de pequenos sinais para conversores que têm 2 etapas de operação, mas a gente viu também que esse modelo pode ser estendido para qualquer tipo de conversor com mais etapas de operação. Nós também dedicamos uma aula para a questão de simulação e validação do modelo, a importância de sempre se validar os modelos dinâmicos obtidos. E na última aula, nós abordamos alguns conceitos relativos a funções de transferência, polos e zeros, e finalizamos a aula discutindo a questão de zeros no semiplano direito que surgem nos modelos dinâmicos de alguns conversores. Na aula de hoje, eu vou introduzir para vocês uma outra técnica existente, bastante difundida para obtenção de modelos dinâmicos de conversores, que é o modelo médio da chave PWM. Diversos autores também utilizam o termo de Circuit Averaging, onde, então, o objetivo é obter circuitos médios equivalentes, ao invés de nós trabalharmos com equações médias. O principal objetivo aqui é obter um circuito médio que possa diretamente ser simulado em softwares de simulação de circuitos elétricos. E nessa aula nós vamos aplicar essa técnica em conversores operando no modo de condução contínua, mais especificamente o conversor que nós vamos analisar, que eu vou utilizar como exemplo, é o conversor CPIC. Então, vamos lá. Iniciando o conteúdo da aula de hoje, o que eu falei aqui no início da aula, quando a gente utiliza a abordagem por variáveis de estado, nós realizamos a operação de média e linearização diretamente nas equações de estado dos conversores. Então, como eu já destaquei isso algumas vezes, a gente, após obter as equações de estado para cada etapa do conversor, nós deixamos de trabalhar diretamente no conversor e trabalhamos nas equações que descrevem o comportamento do conversor. Então, muitas vezes, nessa técnica, nessa abordagem por variáveis de estado, pode-se perder um pouco o sentimento físico de como esse conversor opera. E tem alguns engenheiros, pesquisadores, que não gostam, ou preferem manter esse sentimento físico da operação do conversor. Então, ao invés de realizar a média e linearizar diretamente as equações, pode-se também realizar as operações diretamente no circuito do conversor. A gente trabalha sempre no circuito. Um termo utilizado, então, é Circuit Averaging, e uma técnica que faz uso ou que implementa essas operações diretamente no conversor é a técnica que faz uso do conceito de chave PWM. A ideia central dessa técnica, então, é substituir os interruptores, todos os interruptores, aí sejam interruptores controlados ou não controlados, chaves ou diodos, por fontes dependentes de tensão e corrente, que representam o comportamento médio desse conversor. E por que, então, substituir esses interruptores por essas fontes dependentes de tensão e corrente? Porque quando esses interruptores, a gente considera a operação instantânea dos mesmos, ora as chaves estão abertas, ora as chaves estão fechadas. Ora os diodos estão em condução, ora os diodos estão reversamente polarizados. Dependendo da operação desses dispositivos semicondutores,
nós temos uma operação distinta, instantânea desse conversor. Ou seja, o circuito é variante no tempo. E as técnicas de análise e projeto de sistemas de controle clássicas fazem uso ou requerem que o sistema seja linear e invariante no tempo. Esse é o objetivo de nós trabalharmos com um modelo médio, ou mais especificamente nesse caso, com um circuito médio. Então, nós vamos tentar substituir essas chaves, esses diodos, por fontes dependentes de tensão e ou corrente que representam o comportamento médio em um período de comutação desses dispositivos semicondutores. Essa técnica ela foi até desenvolvida antes da abordagem por espaço de estados, mas ela se popularizou bastante por alguns artigos que foram publicados na década de 90, principalmente por um pesquisador, o Vorpirian. Então, aqui eu cito 2 artigos, as referências 4 e 5, que estão relacionadas à aplicação dessa técnica para conversores no modo de condução contínua e conversores no modo de condução descontínua. Então, ele pode ser aplicado em diferentes tipos de conversores, tanto operando no modo CCM quanto DCM, mas também tem sido aplicado em conversores ressonantes, retificadores e inversores trifásicos também tem sido recebido vasta aplicação dessa técnica, retificadores em baixa frequência e outros tipos de conversores. Então, é uma técnica bastante ampla que permite a sua aplicação em diferentes tipos de conversores. Então, aqui, nós já vamos entrar direto na aplicação da técnica. Eu vou apresentar a técnica em alguns passos e, em dados momentos, eu já vou exemplificar a técnica. Nós vamos aplicar nesses passos para um dado conversor. Nessa aula, conversores no modo de condução contínua, CCM. Então, aqui todas as figuras que eu apresento, ou a maioria das figuras que eu apresento nessa aula de hoje, são da referência 1, que é o livro do Erickson, né? E a metodologia que eu vou apresentar também é a metodologia apresentada no livro do Erickson. Existem metodologias um pouco distintas que usam esse conceito de chave PWM, apresentadas por diferentes autores, mas, no resumo, o objetivo é o mesmo que eu destaquei anteriormente. Então, o primeiro, nós temos conversores que possuem tanto elementos passivos, capacitores, resistores, indutores e transformadores, quanto elementos ativos, que são os dispositivos semicondutores. O primeiro passo, seguindo essa metodologia que eu vou apresentar para vocês, consiste simplesmente em redesenhar o conversor de tal forma que a gente consiga dividir esse conversor em 2 partes distintas. Uma parte relacionada à rede de interruptores, chamada de rede de interruptores, que são os dispositivos que podem ter uma operação variante no tempo, ou que possuem uma operação variante no tempo, como eu já falei, dependendo do estado de condução das chaves e dos diodos. E uma outra parte que é a rede invariante no tempo, basicamente composta pelos elementos passivos. Então, o primeiro foco, o primeiro objetivo é redesenhar, como eu disse, o circuito, dividindo esse conversor em 2 partes. Obviamente, sem mudar, né, as conexões do conversor. Então, nós teremos uma rede de interruptores, como eu falei, aquela parte do circuito é uma rede de interruptores, que ela pode ser representada por um conjunto de portas. Porta 1, porta 2, porta 3 e assim por diante. Não quer dizer que sejam portas de entrada e de saída. São um conjunto de portas. E esse conjunto, esse número de portas, ele é sempre menor ou igual ao número de interruptores unidirecionais que nós teremos em tensão e corrente. Então, por exemplo, no caso dos conversores CC-CC convencionais, que possui uma chave e um diodo, a rede de interruptores ela vai possuir 2 portas, a porta 1 e porta 2. Conversores mais complexos podem ainda, dependendo do tipo de conversor, ter menos portas do que o número de interruptores unidirecionais em tensão e corrente. Vai depender, então, da operação do conversor.
Mas, como eu disse, a família dos conversores CC-CC mais simples, nós podemos dizer que, tendo uma chave e um diodo, existirão duas portas. A segunda, então, essa é a primeira parte da técnica, é dividir essa rede de interruptores e depois definir em quais locais estão essas portas. Porta 1, porta 2 e assim por diante. Uma vez que a gente define essas portas, nós temos que passar para um outro passo, que é, nós sabemos que essa rede de interruptores, ela possui uma operação variante no tempo, mas do ponto de vista de representação do comportamento médio do conversor, nós temos que, posteriormente, encontrar um circuito médio invariante no tempo para representar essa rede de interruptores. E é aí que eu disse que vai entrar aquela questão de tentar substituir essa rede de interruptores, esses dispositivos, por fontes dependentes de tensão e ou corrente. Então, é aí que vai entrar o conceito central da técnica. Uma vez que a gente tem um circuito médio obtido para essa rede de interruptores, nós podemos substituir essa rede, podemos substituir essas chaves e diodos por esse circuito que representa o comportamento médio do conversor. Aí, então, nós teremos um circuito médio que já é um modelo médio do conversor. Pode ser que ele não seja um circuito linear, mas nós já teremos um circuito que representa o comportamento médio do mesmo. O que é interessante dessa técnica, se vocês definirem uma dada rede de interruptores, vocês encontraram essa rede e definiram a porta 1, a porta 2, a porta 3, assim por diante, essa técnica, se vocês encontrarem um determinado modelo médio para essa rede de interruptores que vocês definiram, esse circuito médio pode ser aplicado a qualquer conversor que apresente essa rede de interruptores que vocês encontraram, que é o que está destacado aqui. O mesmo modelo médio de uma rede de interruptores definida por vocês, se essa rede de interruptores for encontrada em outro conversor, esse mesmo modelo médio vocês podem substituir a rede de interruptores e substituir essa rede pelo modelo médio que você já conhece. Então, por exemplo, vocês podem ter um conjunto de redes de interruptores definidas previamente, por exemplo, um material que vocês possuam, vocês identificando essa rede de interruptores e sabendo qual é o modelo médio dessa rede, vocês podem aplicar em qualquer conversor que tenha essa rede. Uma vez que vocês já separaram a rede de interruptores do restante do circuito que tem uma operação invariante no tempo, para encontrar o modelo médio dessa rede de interruptores, nós temos que, uma vez definindo qual é a porta 1, definindo qual é a porta 2, nós, de novo, precisamos obrigatoriamente conhecer a operação do conversor ou conhecer a operação dessa rede de interruptores e encontrar as formas de onda de tensão e corrente nessa rede. Por exemplo, uma possível rede é a chamada rede genérica de interruptores que possui duas portas. Essa rede genérica nós podemos definir como sendo a tensão, como a porta 1 ser a chave, a porta 1 pode ser simplesmente ser a chave, e a porta 2 pode ser o diodo. E nesse caso aqui, foi definido como sendo tensão e corrente da porta 1, a tensão e corrente na chave. E na porta 2 foi a tensão reversa no diodo e a corrente no diodo. Vejam que essa definição ela não é única. Para uma dada rede de interruptores, eu posso definir a porta 1 e a porta 2 de diferentes formas. Então, essa definição das portas é uma tarefa do pesquisador, de quem está fazendo a modelagem.
E isso pode levar a um circuito médio equivalente mais simples ou mais complexo, como eu vou destacar posteriormente. A definição não é única, mas em um primeiro momento, eu vou considerar aqui na aula com vocês essa chamada rede genérica de interruptores com duas portas. Ou seja, eu vou considerar a porta 1 como sendo a chave, e as formas de onda de tensão e corrente na porta, então, são a tensão e corrente na chave, e a porta 2, o diodo. Corrente no diodo e tensão reversa no diodo serão as variáveis da porta 2. Então, vamos começar agora a analisar ou aplicar esses conceitos a um conversor CCCC operando no modo de condução contínua, mais especificamente o conversor CPIC. Então, esse é um conversor CPIC, ele é um conversor tanto abaixador quanto elevador. Ele tem característica de boost aqui, ó, na entrada, ele tem característica boost na entrada e tem característica boost na saída. Nós já vamos analisar a operação desse conversor, ele é um conversor dito da família básica de conversores CCCC. O primeiro passo que eu falei para vocês é simplesmente redesenhar esse circuito de tal forma a separar aqui a rede variante e a rede invariante de componentes. Então, o que foi feito dessa figura da esquerda para a figura da direita? Simplesmente se puxou a chave e o diodo aqui para baixo dessa figura. Então, vejam que todos os elementos que estão na parte superior da figura são elementos invariantes no tempo, claro, obviamente, desconsiderando possíveis variações paramétricas que na prática possam ocorrer nesses componentes, o que não ocorre do ponto de vista ideal, do ponto de vista de modelagem, e nós trouxemos esses componentes semicondutores aqui para baixo da figura, mas se vocês olharem, os dois circuitos são a mesma coisa, têm o mesmo comportamento. Então, aqui nós temos o conversor CPIC com a rede passiva e a rede ativa separadas. Então, o próximo passo que foi dito anteriormente, nós temos agora que substituir essa rede de interruptores por fontes dependentes de tensão e corrente. E se nós conseguirmos fazer isso com sucesso, nós teremos um circuito que é invariante no tempo. E para nós fazermos isso, como são duas portas, nós vamos trabalhar aqui com duas variáveis ditas variáveis independentes e duas variáveis dependentes. E essas duas variáveis dependentes, nós vamos descrever as mesmas como sendo dependentes das outras duas variáveis. Essa definição aqui também não é única, pode ser mais de uma definição. Então, nos exemplos que eu vou seguir, nós vamos assumir que a corrente 1, a corrente da porta 1, que é a corrente na chave, nós vamos considerar que é uma entrada independente, e a tensão da porta 2 eu também vou considerar como uma entrada independente dessa rede de interruptores. Dessa forma, o que sobrou? Sobrou a tensão V1, como sendo dependente das outras variáveis, e a corrente I2 como também sendo dependente das outras variáveis. Essas variáveis que foram descritas como variáveis dependentes, eu já substituo num primeiro momento como fontes dependentes. Então, vejam aqui, eu representei essa fonte de tensão quadrada aqui, ó, representada com um símbolo quadrado como sendo uma fonte de tensão dependente. Em alguns casos, a gente representa lá por um losango, né? Mas aqui a representação é um símbolo quadrado. Só que falta definir, ela é dependente do quê? Do que ela depende a tensão V1? Então, vejam que a tensão da chave, nesse exemplo, está sendo considerada uma fonte de tensão dependente de algo. Da mesma forma, a corrente no diodo está sendo considerada como uma fonte de corrente dependente também de algo. Nós temos que encontrar essas relações de dependência da tensão V1 e da corrente I2 com outras variáveis que nós temos que encontrar posteriormente. Tá? Então,
temos a rede de interruptores, definimos quais são as entradas independentes e, consequentemente, quais são as variáveis dependentes. Fazendo isso, o próximo passo para encontrar essas equações de dependência dos valores médios, nós temos que encontrar os valores médios das formas de onda dependentes dessa rede de interruptores, obviamente em função das formas de onda independentes, mas também da razão cíclica. A razão cíclica vai ter um impacto importante no comportamento do modelo médio e também vai ser uma variável de entrada desse modelo médio. E como nós queremos trabalhar com um modelo médio, nós queremos obter um modelo médio, nós vamos adotar as mesmas hipóteses simplificadoras que nós analisamos, que nós utilizamos para abordagem por variáveis de estado, no momento que nós desprezamos as altas frequências provenientes das comutações. Quais são elas? Primeiro, que as constantes de tempo do conversor são muito maiores, são mais lentas que o período de comutação do conversor. Ou seja, se as constantes de tempo são maiores, nós temos um comportamento dinâmico mais lento, nós podemos desprezar esses harmônicos provenientes da comutação, que é o que está escrito aqui. Dessa forma, né, nós podemos realizar a média das formas de onda em um intervalo de tempo curto, que é o período de comutação, se comparado com as constantes de tempo do conversor. E isso não vai alterar a resposta do sistema significativamente, obviamente, nessas frequências mais baixas. Então, esse modelo médio resultante, assim como era na abordagem por espaço de estados, ele vai resultar no comportamento em baixa frequência do conversor. Ele despreza os harmônicos em alta frequência que são produzidos pelas comutações. Então, nesse ponto aqui, o conceito é o mesmo. Iremos trabalhar com a média, só que é a média do circuito, é a média do conversor, não com a média das equações que descrevem o conversor. E esse modelo, ele não é adequado para frequências próximas ou acima da frequência de comutação. Então, o mesmo conceito. Bom, eu vou voltar aqui. Como está escrito, para nós obtermos esses valores médios, nós precisamos encontrar as formas de onda desse conversor, das correntes e tensões da rede. Então, vejam que nesse caso aqui, as formas de onda dependentes são a tensão na chave e a corrente no diodo. Então, agora, eu vou ir para as anotações e nós vamos analisar o comportamento do conversor CPIC e vamos nos focar em encontrar as formas de onda da tensão na chave e da corrente no diodo. Nós vamos trabalhar, então, com o conversor CPIC no modo de condução contínua. Então, eu vou desenhar primeiramente o conversor. Eu vou definir as variáveis também aqui para análise. Vou chamar aqui de corrente no indutor 1. Vou chamar aqui de corrente no indutor 2.
tensão no capacitor 1, tensão no capacitor 2, aqui tem a tensão de saída também. Então, essas são as principais variáveis, e nós queremos analisar aqui a tensão na chave, que foi definida como a tensão da porta 1, e a corrente no diodo, que foi definida como a corrente na porta 2. Então, para nós analisarmos a operação desse conversor, nós vamos operando no modo de condução contínua. Então, ele tem duas etapas de operação. Então, a primeira etapa, a chave S está ligada. Então, quando a chave S está ligada, eu vou desenhar aqui o circuito equivalente. Nós temos essa chave acionada e o diodo está bloqueado. Por que o diodo vai estar bloqueado, pessoal? Quando o diodo estiver bloqueado, quando a chave estiver ligada, vejo que essa chave aqui fechada, nós temos sobre o diodo a soma. Se nós analisarmos essa malha que eu estou circulando aqui, ó, nós temos sobre o diodo a soma da tensão VC1 mais a tensão VC2. Então, quando a chave está fechada, sobre o diodo aparece uma tensão VC1 mais VC2. Qual a tensão que vai aparecer em regime permanente sobre o capacitor C1 e sobre o capacitor C2? Eu sempre gosto de discutir nesse momento e dizer que a lei de Kirchhoff das tensões ela é válida tanto para valores médios quanto tanto para valores instantâneos quanto para valores médios. Em regime permanente, qual é a tensão sobre esse indutor, a tensão média sobre o indutor? Zero. Então, nesse indutor, eu tenho tensão zero, média em regime permanente. Tanto no indutor 1 quanto no indutor 2. Então, se nós analisarmos essa malha aqui, ó, obrigatoriamente, em regime permanente, uma vez que a lei de Kirchhoff das tensões vale para valores médios, a tensão média nesse capacitor VC1 vai ser a própria tensão de entrada. Ou, se nós analisar aqui esse circuito de saída, em regime permanente, a tensão média no capacitor é a própria tensão de saída. Então, o diodo em regime permanente aqui, o diodo, ele terá que suportar, quando a chave está fechada, a soma da tensão de entrada mais a tensão de saída. Então, veja, essa análise a gente só fez analisando a operação do conversor e aplicando a lei de Kirchhoff das tensões para valores médios, sabendo que, em regime permanente, a tensão média nos indutores é zero. Então, eu vou desenhar aqui agora como que seria o comportamento desse conversor na primeira etapa. Como o diodo está reversamente polarizado, a parte de saída está desacoplada da parte de entrada. E aqui vejo que nessa etapa, o que acontece? Nessa etapa, nós temos a carga do indutor L1 por esse caminho aqui. Então, a corrente no indutor 1 cresce. Da mesma forma, a corrente no indutor 2 cresce por esse caminho aqui. Por quê? Porque a tensão do capacitor, o capacitor fornece energia para o indutor. Então, nessa etapa, a chave, ela suporta uma sobrecorrente, que é a soma das correntes do indutor 1 e do indutor 2. Certo? Então, aqui nós temos, nessa etapa, tanto a carga do indutor 1 quanto a carga do indutor 2. Vamos para a segunda etapa. Na segunda etapa, a chave, ela é
aberta, nós bloqueamos a chave. Ou seja, nós temos S off. E nesse caso, seguindo os mesmos conceitos que nós já vimos para o conversor anterior, as tensões nos indutores, numa tentativa de se opor à variação de fluxo, elas invertem a polaridade e acabam conduzindo ou produzindo a condução aqui, né? O diodo é polarizado diretamente e ele entra em condução. Então, nós temos um novo circuito, onde agora a chave está aberta e o diodo entra em condução. Então, agora nós temos a descarga do indutor L1 e nós temos a descarga do indutor L2. Então, tanto o indutor L1 quanto o indutor L2 fornecem energia na saída através do diodo. Então, a corrente no diodo aqui vai ser a soma da corrente do indutor 1 mais a soma da corrente no indutor 2. Ok? Mas o nosso objetivo aqui é analisar a tensão sobre a chave e a corrente no indutor. Então, vamos analisar essas formas de onda. Tensão sobre a chave nós chamamos de tensão V1. Qual é a tensão na chave na primeira etapa? Tensão na chave na primeira etapa é 0. E qual é a tensão na chave na segunda etapa? Então, nós temos que pegar aqui, ó, é exatamente a tensão aqui. Nesse ponto, né? A chave está conectada aqui. Então, como que nós podemos analisar a tensão na segunda etapa? Nós podemos pegar um caminho que só tem fontes de tensão, ou comportamento de fontes de tensão. Então, eu posso pegar esse caminho dos capacitores aqui, ó. Esse caminho dos capacitores. Então, aqui eu tenho a tensão no capacitor 1 mais a tensão no capacitor 2. Essa é a forma de onda da tensão na chave. Então, aqui eu tenho uma tensão na chave que vale a tensão no capacitor 1 mais a tensão no capacitor 2. Mas nós sabemos que, em regime permanente, a tensão no capacitor 1 é a própria tensão de entrada e a tensão no capacitor 2 é a própria tensão de saída. Então, na segunda etapa, nós temos que a tensão sobre a chave é a soma das tensões de entrada e de saída aparecem sobre a chave. Vamos analisar agora a corrente no diodo, que nós definimos como a corrente na porta 2. Como o diodo está bloqueado na primeira etapa, a corrente é 0. E na segunda etapa, a corrente no diodo é a soma da corrente no indutor 1 mais a corrente no indutor 2. Então, aqui é a etapa 1, no tempo dTs, e aqui na etapa 2, 1 menos dTs. Nós obtivemos esses dois gráficos, essas duas formas de onda. Então, aqui, nesse slide, são as formas de onda que a gente obteve. A tensão sobre a chave, vejam que na segunda etapa é a soma da tensão do capacitor 1 mais capacitor 2. E a corrente, sobre o diodo, na segunda etapa, é a soma das correntes nos indutores. Tá? A partir dessas formas de onda, nós podemos agora analisar o valor da tensão média dessa forma de onda.
Vamos analisar agora a forma de onda, os valores médios, para verificar as equações dos valores médios. Nós encontramos as formas de onda, agora nós temos que encontrar os valores médios, porque nós queremos a representação do comportamento médio do conversor. Então, vejam só, se nós analisar essa primeira forma de onda, o que eu quero agora é encontrar a tensão média da porta, que é a V1. O que nós sabemos? Nós sabemos que não tem tensão na primeira etapa, mas tem tensão na segunda etapa. Então, a tensão média na porta 1 nada mais é do que VC1 mais VC2, ou VG mais V, multiplicada pela porcentagem do tempo da segunda etapa, que é o complemento da razão cíclica. Se a segunda etapa dura mais, eu tenho uma tensão média maior. Se a segunda etapa dura menos, eu tenho uma tensão média sobre a chave menor. Da mesma forma, a corrente média sobre o diodo, que flui no diodo, é a soma das correntes nos indutores, multiplicada pelo complemento da razão cíclica. Da mesma forma, quanto maior a segunda etapa, maior a corrente média no diodo. Mas olhem só, nós temos que escrever essa variável, essa equação de valor médio, essa é uma variável dependente. Eu tenho que escrever essa equação como uma função das variáveis dependentes que nós escolhemos como sendo V2, nós escolhemos I1, e também como uma função da razão cíclica, ou do complemento da razão cíclica. Vejam que VC1 ou VC2, VG e V não são essas variáveis independentes que nós definimos. Então, eu tenho que escrever V1 como dependente das outras variáveis. Como que nós podemos fazer isso? Eu posso analisar a tensão V2, que é a tensão no diodo. Voltando aqui para o circuito, qual é a tensão no diodo na primeira etapa? Essa tensão aqui, ó, V2, é a tensão reversa. V2 é a tensão reversa. Qual é a tensão reversa no diodo na primeira etapa? V2 na primeira etapa é VC1 mais VC2. Isso na primeira etapa. E quanto vale V2 na segunda etapa? 0, porque o diodo está em condução. Então, veja, na primeira etapa, V2 vale VC1 mais VC2. Na segunda etapa, V2 vale 0. Eu posso obter a tensão média. A tensão média sobre o diodo, a tensão média reversa sobre o diodo, nada mais é que VC1 mais VC2 vezes a razão cíclica. Então, agora eu posso isolar aqui o VC1 mais VC2. VC1 mais VC2, a soma da tensão nos capacitores, é a tensão média V2 sobre a razão cíclica. E substituindo naquela expressão na primeira, a gente tem que a tensão média na porta 1 é igual à tensão média na porta 2, multiplicada pelo complemento da razão cíclica sobre a razão cíclica. Então, vejam que agora nós conseguimos escrever uma equação mostrando a dependência da tensão V1 pela variável independente V2 e pela variável de controle razão cíclica. Vejam que aqui, ó, como eu falei, existe uma dependência entre as duas tensões. Então, nós temos que escolher uma dessas duas variáveis, deve ser a variável dependente e a outra a variável independente. Então, aqui nesse caso, a variável dependente que foi escolhida é a variável V1 e a independente é a variável V2. De forma similar, para a corrente no diodo, vejam que a corrente no indutor 1 e a corrente no indutor 2 não são as variáveis independentes da porta.
mas eu posso encontrar a corrente média na chave. A corrente média na chave, a chave conduz só na primeira etapa, e é exatamente a soma das correntes nos indutores. Então, na primeira etapa, a corrente no indutor 1 mais a corrente no indutor circula pela chave, logo a corrente média na chave é a soma dessas correntes multiplicado pela razão cíclica. Substituindo, então, aqui o IL1 mais o IL2 na primeira equação, nós vamos chegar numa equação similar das tensões. Corrente média no diodo é igual à corrente média na chave, multiplicada pelo complemento da razão cíclica sobre a razão cíclica. Temos agora uma segunda equação que descreve a relação de dependência que existe entre a corrente média no diodo e a corrente média na chave, e ainda tendo dependência da variável de controle, que é a razão cíclica. Então, aqui temos as duas equações que mostram como é aquela relação de dependência das variáveis independentes e das variáveis dependentes. Então, aquelas equações que eu deduzi são exatamente essas que estão apresentadas aqui, ó. Vejam que, então, a tensão média na chave, que é a variável dependente, ela é expressa por essa equação. Vejam que ela é dependente da tensão na porta 2. E a corrente média no diodo, ela é dependente da corrente média na chave e da variável de controle razão cíclica. Então, se nós agora voltarmos para o circuito, para esse circuito aqui, e eu substituir a chave e o diodo por aquelas fontes dependentes de tensão para a porta 1 e de corrente para a porta 2, e considerar, aproximar tudo por pequenas ondulações, nós já teremos o circuito médio. Tirando essa rede, variante no tempo, colocando aquelas fontes dependentes no circuito, e de novo, desprezando as pequenas ondulações que existam nesse circuito, o circuito obtido já é o circuito médio, que representa o comportamento médio do conversor. Entretanto, vejam uma questão aqui, ó. Eu tenho nessas relações de dependência entre as tensões e as correntes, essa equação que mostra a dependência, vejam que eu tenho a multiplicação de duas grandezas que variam no tempo. Se a razão cíclica varia, a tensão lá na saída do diodo, a tensão reversa sobre o diodo varia. Então, tanto essa equação da fonte dependente de tensão, quanto essa equação da fonte dependente de corrente, elas são não lineares. Então, esse modelo médio resultante, sim, representa o comportamento médio do conversor, mas é um circuito não linear. Se nós queremos utilizar técnicas que fazem uso de circuitos de equações lineares, nós temos novamente que usar aquela etapa de perturbar o circuito e linearizar. Então, é o que está dito aqui. Os circuitos equivalentes obtidos podem ser não lineares, pois as fontes dependentes podem ser funções não lineares, vai depender do circuito. O que é isso? As multiplicações de grandezas variáveis no tempo. Como eu já disse, nós teremos, então, para obter um modelo linear, linearizar o mesmo em torno de um ponto de operação, que são aquelas operações que nós realizamos também para abordagem por variáveis de estado, que é perturbação e linearização. E como resultado, assumindo que as perturbações são pequenas, para que os erros resultantes sejam pequenos, esse modelo vai ser válido para pequenas perturbações, sendo usualmente chamado de modelo dinâmico de pequenos sinais. Então, tudo isso aqui não tem nada de novo, são os mesmos conceitos que nós já utilizamos para abordagem por espaço de estados. Então, a atividade de perturbação é a mesma, nós vamos inserir pequenos sinais alternados, que são as perturbações sobrepostas sobre os valores de regime permanente, mas nós vamos focar não no conversor como um todo, nós vamos focar na rede de interruptores. É ali que nós continuamos focando.
Então, nós vamos inserir perturbações na razão cíclica e nas variáveis da porta 1 e da porta 2. Então, é ali que nós vamos manter a nossa análise. E vamos depois atacar a linearização. E para fazer a atividade de linearização, como eu já disse, nós vamos focar nas redes de interruptores, tanto analisando a equação que rege a porta 1, que nesse caso é a nossa fonte dependente de tensão, quanto a equação que rege a porta 2, que é a fonte dependente de corrente. Então, aqui nós vamos analisar essa equação, que é a equação da porta 1, que é uma equação claramente não linear. Nós temos a multiplicação de duas grandezas que variam no tempo, como eu já disse, se variar a razão cíclica, varia o complemento da razão cíclica, e varia a tensão reversa sobre o diodo, porque depende da tensão de entrada, depende da tensão de saída e da tensão de entrada. Então, aqui é uma equação claramente não linear. Substituindo aquelas variáveis anteriores, onde nós incluímos a perturbação nessas três variáveis, nós temos essa equação que está mostrada aqui. Inclui uma perturbação na razão cíclica. Somar uma perturbação na razão cíclica é o equivalente a diminuir uma perturbação no complemento da razão cíclica. Nós já discutimos isso em aulas anteriores. E a inclusão dessas perturbações nas razões cíclicas vão causar perturbações na tensão da porta 1 e na tensão da porta 2. Simplesmente fazendo aqui as respectivas multiplicações, a distributividade dessa equação matemática, nós chegamos nessa equação que está mostrada aqui embaixo, onde eu vou desprezar os termos de segunda ordem. O que são os termos de segunda ordem? São os termos que possuem multiplicações das perturbações, que são as variáveis alternadas. Como estou assumindo na análise que são pequenas perturbações, multiplicações de duas variáveis pequenas resultam num valor menor ainda e podem ser desprezados. Então, aqui está a linearização do processo. Só que esse desprezar esses termos só resulta em erros pequenos se as perturbações forem pequenas. Então, como resultado, o rearranjo dessa equação, resolvendo para a variável dependente, que é a variável da tensão sobre a chave, a variável V1, nós temos essa expressão aqui. Esse modelo é um modelo dinâmico, válido para pequenos sinais, mas aqui ainda estou considerando ainda um modelo CC. Então, ele é a soma do modelo CC, porque tem variáveis em regime permanente. Aqui, esses maiúsculos, sem o chapéu, correspondem a variáveis em regime permanente. Então, vejo que o resultado desse processo aqui, ele apresenta tanto o modelo CC quanto o modelo CA. Vamos analisar um pouquinho esse modelo dinâmico de pequenos sinais. Vejam que pode ocorrer uma perturbação sobre a chave, e essa perturbação sobre a chave, ela depende tanto de eventuais perturbações na razão cíclica, quanto de perturbações na tensão reversa do diodo. Então, agora nós temos que aquela porta, aquela fonte de tensão dependente que representa a tensão sobre a chave, o modelo dinâmico de pequenos sinais, ele pode ser representado por esse circuito equivalente, que nada mais é do que a representação através de circuitos dessa equação aqui debaixo. Então, vejo que essa tensão aqui do lado esquerdo da igualdade é a soma de duas tensões que podem ser representadas por essas duas fontes de tensão. Nós podemos fazer a mesma coisa para a fonte dependente de corrente, que representa a porta de saída. Então, nós vamos, de novo, utilizar a equação não linear, que representa o comportamento daquela corrente no diodo. Incluímos perturbações nas variáveis. Trabalhamos nessa questão, na equação matemática, desprezando as multiplicações das perturbações, que vão ser pequenas,
os termos de segunda ordem, isso efetivamente é a linearização, nós podemos escrever a equação que rege aqui a dependência da corrente no diodo com a corrente na chave e também com a perturbação na razão cíclica. Como nós estamos trabalhando aqui como variáveis de corrente, essa soma aqui é dada agora através de ramos de fontes de corrente em paralelo. Então, vejo que a corrente, se nós analisar esse nó aqui, a corrente que sai do nó, quais são as correntes que saem do nó? É a corrente 2, essa corrente aqui que está negativa, eu posso passar para o outro lado positiva, né? São duas fontes de corrente que saem do nó. E nesse lado nós temos uma corrente contrária, que é a corrente que entra no nó. Então, esse circuito equivalente representa essa equação que vale tanto o comportamento em regime permanente quanto o comportamento dinâmico da porta de saída daquela rede de interruptores. Então, o que nós temos aqui? Esse aqui é o circuito do CPIC, já separando a rede de interruptores que a gente fez. E nós obtivemos um modelo médio dessa rede de interruptores e também esse modelo aqui de baixo destacado, certo? Esse modelo aqui foi o modelo que nós encontramos na equação nos slides anteriores. É bastante comum usar uma representação um pouquinho alternativa para esse circuito aqui. Eu prefiro, particularmente, usar essa representação que está destacada aqui, ó. Esse circuito da esquerda representa o comportamento da porta dessa porta 1, que é a chave, e esse circuito representa o comportamento do diodo. Mas olhem só, vamos dar uma atenção especial aqui, ó, a essas duas fontes mais internas que eu estou destacando aqui. Vejam que existe uma dependência da tensão da porta 1 com a tensão da porta 2, e existe uma dependência da corrente da porta 1, da corrente da porta 2 com a corrente da porta 1. E isso é um comportamento similar a um transformador. Então, é bastante usual, nesse conceito de realizar a média do conversor, o circuit averaging, e esse conceito de chave PWM, representar o circuito fazendo uso de um transformador equivalente. E alguém pode questionar, sim, Cassiano, mas tu está trabalhando com um conversor CC-CC, como que tu vai trabalhar com um transformador? Vejam, é um transformador teórico, é um transformador que não existe na prática, é apenas utilizado para simplificar, teoricamente, a representação, para mostrar a relação entre as variáveis no primário e no secundário desse transformador virtual, digamos assim. Então, eu posso representar esse circuito, ou vocês poderão encontrar em alguns materiais, não esse circuito que nós deduzimos nos slides anteriores, mas sim fazendo uso de um transformador, nesse caso, com uma relação de transformação de D' para D, onde, por exemplo, a tensão no primário desse transformador é isso aqui, ó, D' sobre D vezes a tensão da porta 2, e aqui vai surgir uma corrente também, ó, no secundário, que depende dessa relação de transformação e da corrente no primário. Então, vocês poderão encontrar em alguns materiais, ao invés dessas fontes que estão sendo utilizadas aqui, também um transformador. É um transformador virtual apenas para uso na representação, para simplificação do modelo. Eu, particularmente, prefiro não utilizar. Tá? Nas minhas análises, eu normalmente deixo com essas fontes, mas utilizando o material aqui do Erickson, eu decidi também destacar isso, porque vocês poderão encontrar. Então, esse circuito aqui é o modelo CC, tanto o modelo CC, quanto o modelo CA de pequenos sinais do conversor CPIC no modo de condução contínua. Ele vai, se vocês quiserem só o modelo CC, é só vocês desprezarem as perturbações,
desprezando as perturbações, vocês terão um modelo em regime permanente. Desprezando as perturbações, e você sabe que em regime permanente o indutor se comporta como um curto-circuito e o capacitor como um circuito aberto. Então, esse modelo, ele é tanto o modelo CC quanto o modelo CA, mas tem que adotar essas hipóteses para trabalhar no modelo CC. Despreza as perturbações e o indutor em regime permanente é um curto e o capacitor é um circuito aberto. No modelo CA, vocês mantêm os elementos reativos e consideram as perturbações que vocês querem analisar. Então, para finalizar, lembre que nós sempre temos que validar o modelo. Então, aqui eu fiz uma simulação de um conversor CPIC com esses parâmetros. Parâmetros genéricos, não tem nenhuma aplicação aqui. Tensão de entrada 30 volts, uma frequência de comutação 30 kHz, razão cíclica 0,5 e esses elementos aqui das indutâncias, capacitâncias e a carga. Eu fiz uma simulação no PSIM, nesse caso. Então, aqui está o conversor CPIC que eu simulei. Aqui está o conversor CPIC. A razão cíclica é gerada através desse modulador, e onde eu botei um step na razão cíclica para em um dado momento, incluir uma perturbação na razão cíclica. Então, a simulação que eu apresentei para você, que eu vou apresentar para vocês, é para avaliar perturbação na razão cíclica, ok? Então, vejam só, o modelo qual que é? Eu simplesmente peguei esse modelo aqui, na verdade, eu não botei transformador, não existe transformador virtual ali no PSIM, então eu tirei o transformador e botei essas fontes de tensão e correntes dependentes. Só que eu dividi em duas partes. Eu dividi um modelo CC, eu simulei o modelo CC, simulei o modelo CA e depois eu somei o resultado dos modelos. Então está aqui, ó. Aqui está o modelo CC. Algumas observações sobre o modelo CC. Vejam que eu desabilitei os capacitores, deixei eles em aberto. Coloquei em curto esse indutor aqui. E apesar de ser estranho, não é erro, tá? Eu botei um amperímetro em paralelo com o indutor. Na verdade, eu coloquei em curto esse indutor, de propósito. Tá? Eu não estou botando, não estou medindo, não estou querendo medir a corrente no indutor. A forma mais rápida que eu estava fazendo a simulação naquele momento, eu devia ter um amperímetro em mãos, eu botei esse amperímetro em paralelo aqui, mas na verdade eu coloquei, então, em curto esse indutor. E aqui, ó, eu vou voltar lá para o circuito equivalente. Aqui, ó, vejam que esse é o modelo que representa a chave, PWM, né? Vejam que o modelo CC não entra aqui, ó, nessa equação. Aqui só tem perturbação na razão cíclica, da mesma forma que essa fonte de corrente só tem perturbação na razão cíclica. Então, o que é CC? CC é só essa parcelinha aqui, ó, D' sobre D vezes V2, D' sobre D vezes I1. Então, existe uma fonte dependente de tensão e existe uma fonte dependente de corrente. Então, estão aqui, ó. Aqui está a fonte dependente de tensão. Ela depende do quê? Depende da tensão V2. Então, eu meço essa tensão V2 e é uma entrada dessa fonte dependente. E ainda tem o ganho dessa fonte dependente de tensão, que é D' sobre D. Então, a fonte dependente aqui eu coloquei exatamente com o ganho que deve ser, D' sobre D. Da mesma forma, eu tenho uma fonte dependente de corrente para representar a corrente no diodo. Eu meço a corrente aqui da chave, que é a corrente da porta 1. E aqui eu tenho um resistor, essa é a forma para implementar a fonte dependente de corrente no PSIM. É um resistor de 1 ohm. Então, aqui eu tenho uma entrada, na verdade, uma tensão proporcional à corrente na chave. Então, também tem o ganho adequado nessa fonte dependente de corrente. Então, aqui eu tenho o meu modelo CC. Já o modelo CA, eu incluí os elementos reativos novamente, que eu havia retirado no modelo CC, e vejam agora que eu tenho aqui também uma fonte dependente de tensão proporcional à perturbação da razão cíclica. Então, aqui eu tenho a amplitude da perturbação, e entra essa fonte dependente proporcional à amplitude da perturbação, tanto em tensão
quanto em corrente. Então, de novo, eu estou simulando o modelo CC, estou simulando o modelo CA, e o resultado total, eu tenho que somar o resultado desses dois modelos. Então, aqui eu apresento o resultado dessa simulação. Essas formas de onda que eu estou apresentando aqui é a tensão de saída, que é a tensão sobre o capacitor lá C2, a corrente no indutor 1 e a corrente no indutor 2. Inicialmente, de forma similar ao modelo por um espaço de estados, eu não estou simulando a perturbação na partida. Então, no começo, só considero o regime permanente, despreze, isso aqui eu não estou simulando a partida. Então, vejo que em regime permanente o resultado está adequado, o comportamento médio do conversor, e aqui, em 50 milissegundos, eu incluí uma perturbação na razão cíclica. E vejo que o comportamento médio dinâmico, ele está aproximadamente, representando adequadamente a simulação do conversor. Tanto para a tensão de saída, quanto para a corrente nos indutores. Tá ok, pessoal? Então, isso mostra a validade do modelo. Para finalizar essa aula de hoje, eu vou destacar um ponto importante que eu já falei no início da aula, é que a definição dessas portas, dessa rede de interruptores, ela não é única. Nós definir essa rede de interruptores de forma diferente, definir as portas de forma diferente, leva a circuitos distintos. Mas, no final das contas, analisando o comportamento dos circuitos distintos, tem que ser similar. O conversor, ele é o mesmo. Mesmo que o circuito seja diferente, o comportamento dinâmico e regime permanente, ele é o mesmo. Certo? Então, aqui eu mostro, por exemplo, o caso do conversor boost. Então, aqui nós temos o conversor boost. Nós podemos definir a rede da forma como nós definimos no caso do CPIC, a chamada rede genérica. Porta 1 é a tensão sobre a chave, corrente sobre a chave. Porta 2, tensão do diodo e tensão reversa no diodo. E lembre o que eu falei antes? Se vocês definirem uma dada rede, como essa rede genérica, o circuito que nós encontramos, ele é válido para qualquer conversor. Então, aquele circuito que nós pegamos, eu posso pegar ele e embutir aqui, trocar, substituir a rede por aquele circuito. O que dá como resultado esse conversor aqui. Entretanto, como eu disse, nós podemos definir a rede de forma diferente. Nós podemos definir a rede com essa porta 1 como sendo a tensão sobre a chave, mas a corrente pode ser a corrente que está aqui no indutor, entrando nesse ponto. Não a corrente na chave, sim a corrente no indutor. A porta 2 pode ser a corrente no diodo, mas eu posso pegar a tensão da porta 2 como a soma da tensão na chave no diodo. Estou definindo de forma diferente, é possível definir de diferentes formas. E como resultado, se vocês deduzirem, vejam o circuito resultante. E é óbvio, é nítido, visualmente, que o circuito resultante, definindo a porta desse jeito, é muito mais simples do que definindo a porta como sendo a porta genérica, para o caso do conversor boost. Então, vejam, um dado conversor, se nós definirmos a rede de forma diferente, levam a circuitos médios diferentes e alguns mais complexos que o outro. Mas se você simularem esses dois circuitos, o comportamento ele é o mesmo. Então, o que acontece? É possível definir as redes de diferentes formas. Eu apresento 3, por exemplo. Eu posso definir a rede como uma rede chamada tipo Buck, como o próprio nome está dizendo, adequada para conversores que têm comportamento tipo Buck. E o circuito médio e CA de pequenos sinais dessa rede é apresentado aqui nesse circuito que eu estou destacando. Da mesma forma, eu posso definir uma rede tipo Boost,
mais adequada para conversores que têm característica boost, resultando nesse circuito médio e dinâmico de pequenos sinais, e a rede genérica de 2 portas, que foi a rede que nós deduzimos aqui em aula. Então, sempre que vocês definirem a rede de uma dessas formas, é como se você estivesse pegando um módulo pronto na prática. Eu tiro essa rede de interruptores e coloco esse modelo. Então, aí está a facilidade dessa técnica. Eu já tenho circuitos prontos, é só definir a rede dessa forma específica, ou de uma dessas formas específicas, nós podemos substituir essa rede variante no tempo por esses circuitos invariantes no tempo. Então, só para finalizar essa aula, aqui eu apresento a bibliografia da mesma, onde aqui eu cito alguns artigos. Esse artigo 3 aqui é um dos primeiros que aborda esse conceito de realizar a média do conversor, através desse conceito de chave, né, PWM, e os trabalhos do Vorpírio, que eu falei, que popularizaram, digamos assim, essa técnica no início da década de 90, essa parte 1 para modo de condução contínua, a parte... aqui está errado. Aqui é parte 2, modo de condução descontínua.